Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors, Avenida Ipiranga 7110 e GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, abrindo a semana. Final de semana aí, o Internacional no sábado foi derrotado com o time reserva, né, para o Fluminense no Maracanã por 2-1. Mas o Inter já vive o jogo da próxima quarta-feira. Já teve treino hoje, inclusive, lá no Rio de Janeiro. Ontem e hoje já treinando para o jogo de quarta-feira, que é o primeiro jogo aí da Inter e Cruzeiro, valendo aí vaga na próxima fase da Copa do Brasil. O Grêmio, no intervalo de jogo neste momento na Arena, vai empatando em 2-2 com a Chapecoense. Para tratarmos desses outros assuntos comigo, animadíssimo, sempre animadíssimo. Garoto, tudo em ordem, tudo em ordem. O polêmico e reverente Ângelo Garbaschi e o professor... Professor Girafales. Aí, professor. Fábio Berti. Teacher. O teacher. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Somos uma emissora multimídia, né? Então você nos assiste aonde você estiver, pelo Twitter, pelo site, pelo YouTube, pelo Face, que você aí faz o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, interagindo e também compartilhando nos seus grupos, nos seus amigos, compartilhe para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Apenas um aninho no ar, né? Então faça isso. É só você digitar RDC TV em todas as nossas plataformas digitais. Você tem On Demand ao vivo. Vamos para o mundo, né? Uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso Rio Grande, com produção totalmente local. Levamos o Rio Grande para o mundo através das nossas plataformas digitais. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 65 anos, nossa força é tradição. E GBOX, né, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, mais do que centenária, é o caminho certo para a sua segurança e a segurança da sua família. Antes do início do segundo tempo, aí, vão empatando na Arena, um resultado até surpreendente, né, Darcy, 2-2, que eu já conheço. Chapecoense, sempre que vem a Porto Alegre, ela dá uma assustada na dupla Grenal. É verdade, é verdade. Então, hoje não está sendo diferente. Mas, com o Grêmio, com o time titular, não há como. E há uma substituição clássica, que pode acontecer a qualquer momento. Sai Jean-Pierre e entra ou Luan, ou então o Tardelli. E aí não, e é bom que se frise, e é bom que se se diga, né, que o Grêmio está jogando com o time... Tem todos os 45 minutos aí, né? Para que o Grêmio chegue à vitória, e eu acredito que chegará até com uma naturalidade até. Tomou o gol de duas falhas terríveis. Duas falhas terríveis. Pois é. O primeiro gol falhou o Jeromel, levou um drible do menino lá e no mesmo lance o Kahneman. No segundo gol, o lateral direito sai para marcar o atacante, que do bico da pequena área, de cabeça na cobrança de um escanteio, faz um gol. Não tem como. Mas esse é o típico do jogo, talvez, que agora, evidentemente, o Grêmio está início do segundo tempo, né, iniciando aí o segundo tempo, certamente o Grêmio vai vir ressabiado. O Renato vai dar uma moral total nesse, que é o tipo do jogo que tu vem, né, quando diz, olha, eu vou ganhar com naturalidade, vou ganhar de qualquer maneira. Então, daqui a um pouco, o Grêmio teve esse susto mais do que isso, o Campeonato Brasileiro não é o mais importante para nós, isso aí determina uma outra postura dos atletas. Não, mas o presidente Romildo já disse que não, né? Até que o Grêmio vai começar a focar mais agora no Campeonato Brasileiro. E o presidente Renato disse o quê? Eu vim agora no caminho. Mas eu acho que está certo, mas está certo. Que garantia? Aí tem que salvar o calendário do ano que vem. Qual é a garantia que vai passar para a próxima fase da Libertadores e próxima fase também da Copa do Brasil? Ou que vai chegar o título, melhor ainda? Tomara que sim, né? Mas se tu não for... Mas é humano tu valorizar mais as outras do que o Campeonato Brasileiro. Perfeito. É porque tu está mais perto de chegar ao título da... Agora... A caminho aqui da TV, vinha abandonei meus queridos, hoje, claro, só, né? Meus queridos alunos, na retomada das aulas lá, dos cursos de comunicação do IPA, e ouvia uma das emissoras de rádio transmitir o jogo e um dos torcedores falando, né, aos repórteres de torcida, disse, olha, é compreensível que o Grêmio tenha as suas prioridades, a gente quer isso, mas entrar com preguiça, o torcedor não tem nada a ver com isso. Aí fica aquele dilema, se vai entrar com o time titular, joga, né? Claro. Não fica andando em campo.
Ou então, Claro. de fato, entra com reserva, assumiu Mas o Grêmio- que a prioridade são uma semifinal e uma quartas de final. O Pronto. Grêmio levou 2 gols por 2 falhas incomuns, inaceitáveis. Mas engraçado que nós começamos a falar aqui de uns 3 ou 4 programas, 4 rodadas e tudo mais. Nós temos comentado aqui que depois que ele foi convocado e que voltou, o Jeromel já não tem sido mais o mesmo. Eu não sei o que houve, ele começou a decair de produção e tem falhado, que não é o normal dele. Mas tudo na vida tem suas fases, ô Garba. Tu mesmo, na tua atividade profissional, tu deve ter momentos que tu tá melhor, tem momentos que tu tá pior. A vida são fases. E esse é um jogo que tem essa característica aí, de que daqui um pouco é aquilo que eu disse. Agora, tenho quase certeza absoluta que no segundo tempo o Grêmio vai vir com uma outra postura, né, em relação a... Mas essa... A questão de começar a olhar para o Campeonato Brasileiro, tem que ser feito isso. Isso tanto para Grêmio como para Internacional, né? Porque qual é a garantia que tu tem? Se tu, pelo menos, ficar ali naquela briga entre os 6, né? Em zona de Libertadores. Porque senão daqui a pouco tu não... Vai entrar a com Copa outra do Brasil, postura. sim. Copa do Brasil tu participa. Mas Libertadores daqui a pouco... Vai entrar com outra postura no segundo tempo, natural. A Chapecoense está muito complicada esse ano. Está muito difícil de se manter. Vai aos 19 pontos e vai ficar ali entre Mas é como disse o por Darcy, aí. Fábio. Aí depois dá um cremezinho, Cadu. Em 2 toques está no G4. Ou seja, não precisa fazer tanto esforço assim para entrar bem nessa competição, que está meio que nivelada por baixo, se quer bem saber. Não, mas aí todo ano, esse é o futebol brasileiro, essa história está nivelado por baixo. Isso aí é o futebol brasileiro, não tem essa de estar nivelado por baixo. Esse é o nível do futebol Vamos ver se o brasileiro. Juan Fran, se o Felipe Luiz, o Daniel Alves vão dar uma melhorada. Não, mas esse é o nível do futebol brasileiro, não adianta nada. O Bahia parece que pensa diferente. Tocou Pois é. 3, né? Esses caras do Flamengo. Pois é, os adversários, a gente vai falar do Inter depois, né? Mas esses adversários do Inter... E olha, do Gilberto, 3 gols, hat-trick deles, vocês não queriam ele no Inter? estão no Bahia, né? No Bahia, Ué? que nem o Camilo tá jogando, o Camilo não tá bem nesse jogo, mas o jogador para Chapecoense, o Gilberto é jogador pro Bahia. Ele foi no São Paulo e também não ficou no São Paulo. São Paulo largou ele pro Bahia. É no Vasco. Não ficou. Se fosse tudo isso, ele não teria ficado. Agora tem um dia que o cara dá de peleca. É jogador para time médio, não adianta. Ou não, Darcy? É, claro que é. O jogador tá com essa envergadura, com essa estatura, com esse tipo de clube para realizar o seu futebol. Isso vale para treinador, vale para dirigente, vale para todo mundo. Vale pra todo Agora, mundo. no futebol brasileiro, que está inacreditável, nunca iria passar pela minha cabeça, tudo é possível, né? Mas a fase que o Cruzeiro está atravessando, o Cruzeiro de Belo Horizonte, que será o adversário do Internacional na Copa do Brasil, eu sei que muda a situação, porque só são 2 jogos. O Mano, inclusive, colocou... Mas o Cruzeiro está numa crise aí, uma crise, então, até de direção, até os denúncios que foram feitos em relação... O Mano Menezes colocou o cargo à disposição depois da derrota de ontem para o Atlético, que não foi aceito, nem poderia ser aceito, né? E além A de culpa é tudo, do ele está Mano. com problema com o vestiário, né? Que ele não se dá com o Fred, né? Que o Fred diz que o sistema de jogo que o Mano joga não se adapta para ele. Vai sair Ele não o- está acostumado a jogar. Vai sair o Fred. É bem simples. Não sei. Vai Não, sair já o até Fred. ele está colocando já Ou vai jogar como o Mano quer ou vai sair. Não, ele já até está colocando o Bruno como alternativa, não como centroavante. Até porque o Fred não está dando uma resposta em termos de gol. O Cruzeiro- O Pedro Rocha que está sendo o jogador de... O falso de- centroavante. O Cruzeiro é um dos 3 ou 4 clubes, eu acho que nem chega a 4 clubes, que ainda não foi rebaixado para a segunda divisão. Foi São Paulo, Santos. São Paulo, o Santos e o Cruzeiro. Então tá Eram na- 4 com o Flamengo, Internacional. Então está chegando a O hora. Flamengo. Aí o Flamengo, eram 5 Internacional, agora Tá são na 4. hora, tá na hora. Esses aí não vão se eternizar. Se todos os outros foram para a segunda, por que esses aí não irão? É só uma questão de tempo, de ajuste, de tropeço. É por aí. Então o Cruzeiro, se não for agora, vai ser no outro ano. Vai. Então, E tem questões não pode judiciais, né, surpreender. Darcy, Sim. que estão inclusive ameaçando Caso policial. a excelente infraestrutura que o Cruzeiro tem. Até a Toca da Tá com Raposa, caso os bens policial, imóveis né? e tal. Sim, isso aí tu não adianta tu querer tirar do vestiário, porque essas coisas tu não tira do vestiário. Não, isso repercute, evidente que chega no vestiário, né? É que eu falei outro dia, não foi aqui, foi na rádio, o seguinte, a nossa sociedade está doente. E ela está doente. Aí o cara, não, mas no futebol. Futebol, na religião, na imprensa, na política, na sociedade civil, em todo lugar, a nossa sociedade está doente. Então,
No futebol não seria diferente. Nós não podemos pontuar fatos. Nós temos que apanhar o geral. Não adianta ficar dizendo, não, porque o juiz roubou. Não é o problema do juiz roubou. É o contexto da arbitragem que passa pelo jogador que quer ser malandro e bota a culpa no juiz, pelo dirigente que vai lá e já sai na frente dizendo que não sei o quê, é pelo torcedor que tenta agredir o outro na arquibancada, pelo cara da imprensa que vai lá e puxa para o seu lado e diz que não puxa. Essas coisas, porque a nossa sociedade então vive esse tipo de dificuldade. É o falso malandro, né, Darcy? É aquele que é a lei do Gerson. Está acontecendo no Cruzeiro. Está acontecendo no Cruzeiro aquilo que aconteceu com o Internacional, porque teve problema com a direção e tudo, e todo mundo dizia, mas o Internacional tem um time que não é para cair para a segunda divisão. Agora falam a mesma coisa do Cruzeiro, que o Cruzeiro, pelo time que tem, não pode estar ali na zona de rebaixamento. O problema é com a direção. Não são as instituições, são as pessoas, né? Claro. Cruzeiro, São Paulo e Internacional, há menos de uma década, eram grandes referências. Clubes riquíssimos, com questões de planejamento estratégico, de planejamento de marketing, exemplares. E olha só. Agora o São Paulo e o Flamengo estão nessa gastança aí, junto com o Palmeiras, devagar, menos, como diria o filósofo contemporâneo, a conta vem. Menos, porque daqui a pouco estoura. Não, o Palmeiras ainda tem uma empresa por trás. Agora os outros que é em cima de acordo, de parceria, não sei. Olha só os valores, o Flamengo está contratando o Balotelli agora. Está contratando o Balotelli. Parece que está. O Flamengo, nesse ano, em investimento, gastou 180 milhões. Mais do que o Palmeiras. Mais do que o Palmeiras. O Palmeiras, 104. Mas da onde esse dinheiro? Não, mas isso aí é o mínimo. Isso é o mínimo. O grave é que o outro presidente pagou todas as despesas, que eram 600 milhões, o cara pagou tudo. Tá, mas da onde está saindo todo esse dinheiro agora do Palmeiras? Qual é a fonte? Ou continua comprando e vai dever para todo mundo? Não é mais aquela fonte pública que durante 3 décadas patrocinou, não, né? parece que tem um grupo ali por trás. Agora veja o comparativo com a dupla Grenal, e a dupla Grenal está ali. O Internacional gastou 4 milhões de contratação esse ano. O Grêmio, 15. Olha a diferença, né? Então, é aquela realidade. Não adianta só o dinheiro, não adianta só o dinheiro. O dinheiro não ganha jogo. Claro, tu tem condições de contratar, mas a rodo, é a frase do Ibsen Pinheiro, às vezes o dinheiro demais atrapalha. Agora é a fase dos ricos contra os pobres. Palmeiras e Flamengo. Sim, é o Barcelona e Real Madrid do futebol. Palmeiras, Flamengo, São Paulo. São Paulo não tem tudo isso, né? Eles fazem as parcerias, né? E conseguem aproveitar e falar nisso aí. Morreu hoje no Rio de Janeiro o Antônio Soares Calçada, que foi dirigente do Vasco da Gama. Foi presidente do Vasco. Esse foi um dirigente, esse não foi o Carlos daquela dupla, é o Calçada e o Eurico Miranda, né? Ele saiu depois, porque aí o Eurico Miranda passou a perna nele. Eles romperam. O Calçada era um dirigente de futebol. Dirigente. Eu fiz 2 ou 3 entrevistas com ele, talvez até mais. Teve uma que foi muito engraçada. Vou contar. Eu estava atrás do gol do Vasco, no gol da esquerda das tribunas e, consequentemente, à direita das cabinas de rádio, onde ficava ali atrás dos gols, lá do São Januário. O São Januário. Atrás do gol ficavam as casamatas, lá era atrás do gol. Aí eu vou me movimentar atrás e passo na frente do reservado do Vasco e o Calçada... Da casamata. E o Calçada pisa no meu fio. De propósito? Claro. Aí eu olhei... Arrebentou? Pisou numa boa. Eu olhei para ele estava rindo. Pô, gaúcho, não vai me atrapalhar ficando aqui na minha frente. Sabe, um gesto carinhoso, um gesto, essas coisas assim, que é muito difícil no futebol. Tipo do carioca, né? Tipo do carioca. O Vasco tem essas questões dos últimos anos, dos últimos 20 anos, pelo menos, né? Depois ali daquela última passagem do Romário, daqueles títulos nacionais, então bota 15 anos para lá. Mas o Vasco era precursor em muitas coisas, inclusive nessa função de executivo de futebol, como o Grêmio tinha com o seu Verade, funções mais amplas de executivo de futebol. O Vasco tinha um cara chamado Isaías Tinoco, que foi um precursor, digamos assim, dessa função. Em recordação, eu lembrei outro dia, o Zico, que foi roupeiro do Juventude. Juventude, querido. Morreu a semana passada. É um cara... Aí eu contei uma história do Zico, botei lá no Face. O Juventude campeão da Copa do Brasil, calou o Maracanã. Em cima do Botafogo. Calou o Maracanã.
terminou o jogo, a delegação saiu de ônibus direto Para a Barra da Tijuca. Barra da Tijuca. Inclusive o seu Fábio Berti. Aí, E era o assessor de imprensa na época. Aí- Mas é na época gorda, na época da Parmalat, né? aí o Zico saiu do Maracanã e foi para o hotel botar as coisas, equipamento, tudo em ordem, viajava no outro dia, deixar tudo certo. Daqui a pouco eu procuro Valmir Louruz e não encontro Valmir Louruz. Aí quando nós retornamos para o hotel, que eu fui fazer a cobertura do jantar, da festa, jantei lá com a turma de juventude, estava o Valmir Louruz, que era chamado de Mico, junto com... Saudoso. Ao lado, os dois muito saudosos, né? Ao lado, junto, estava o Zico. O que o Valmir Louruz fez? O Valmir Louruz, técnico campeão da Copa do Brasil, com um clube no interior do país. Ganhou no Maracanã. Ele não participou da festa, do jantar de todos. Ele foi para o hotel e comeu uma massa no restaurante da frente do hotel junto com o Zico. Só os dois. Só os dois. Então tem coisas... É a personalidade dele, né? Então, Uma pessoa coisas- assim, Contada Coisas devido à magníficas. história, olha, até para a gente falar do Internacional, da derrota internacional, mas o Internacional está focado nesse jogo aí da próxima quarta-feira. Local certo para você ir, vai, bola rolando lá na arena, o Grêmio continua empatando com a Chapecoense em 2-2. Nosso 2 toques para casa, pneus 50 anos de qualidade, lá você faz a revisão do seu carro e aproveita, né, as promoções que você sempre encontra lá para a troca dos pneus. Os pneus estão ficando careca, desgastado, então é o feirão de pneus que você sempre encontra lá. Avenida Ceará, 1055, lá que fica a Casa dos Pneus. Nosso 2 toques também para a DD Internacional, que é o novo participante aí no mundo do esporte, agregando qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo de gerenciamento e consultoria. DD Competência, Confiança e Transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Também para a CIE-RS, 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. CIE, 50 anos, que é o Centro de Integração Empresa Escola no Rio Grande do Sul, que é programa de estágio que é com promoção total do CIEE. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, falando aí da derrota internacional, as explicações do Odair, enfim, mas já projetando também esse jogaço da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. E vai ser no Mineirão o jogo, hein? Acho que isso aí também favorece o Internacional. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso 2 toques de hoje com o animadíssimo Darcy Filho, o polêmico Reverência e Ângelo Garbassi, que hoje está pianinho, né? E o teacher Fábio Berti. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face, né? Somos uma emissora aí, multiplataforma, então você nos assiste em qualquer lugar do mundo, levamos o Rio Grande através das nossas plataformas digitais para o mundo. No Face você inclusive faz o programa conosco, né? Manda sua crítica, sua mensagem, compartilhando também, seus grupos, seus amigos, compartilhem para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, apenas um aninho no ar, né? Então aí, faça isso, né? Para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Nosso 2 toques para a Baidolb, lá tudo na linha automotiva. Multimídias para todos os tipos de carro, mas também tem automatização de portões, câmera de segurança, casa inteligente, películas para carro e para a sua casa. E são películas extraordinárias, películas de residência lá da Baidolb. O pessoal do interior tem o site www.baidolb.com.br. Pessoal de Porto Alegre, além do site, tem 2 endereços. A Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, e a Avenida Ipiranga 5800. Cadu, eu sei que tem uma coerência, uma ética super importante com os teus patrocinadores, mas eu queria fazer só um testemunhal. O atendimento que eu recebi na Baidolb é coisa assim e pela primeira vez que eu fui lá, o Mauro me atendeu como se eu fosse um cliente antigo dele, que eu sei que ele faz isso com todos, resolveu o meu problema e enquanto eu estava aguardando a solução, ele ainda me deixou instalado um outro equipamento para não me deixar na mão. Então, só um agradecimento ao Mauro. O também teve essa oportunidade lá e eu realmente, o atendimento VIP lá na Baidolb é fantástico, além de resolver o seu problema, né? Além de resolver o problema. Nosso 2 toques também para a Village, é na área contábil, também resolve o seu problema, né? Tá com problema, a área contábil tá aí, ó.
na Village Serviços Contábeis. É só você acessar o site www.village.com.br, você liga 51, o código de área é 3341-2211, se torne um cliente da Village. Seu carro está com problema na porta, no paralama, no para-choque, ele é amassadinho, chato, então você resolve lá no Martelinho de Ouro. Lá você tem chapeação, pintura, espelhamento, polimento, para deixar seu carro bonitaço, 0 quilômetro. Fica na Euclides da Cunha 309, aqui em Porto Alegre, você liga, 51, o código de área 33 1521 33 1521 60. Ligue ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolva o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. O que está acontecendo com o Grêmio? 3-2. Arthur, mais uma vez, ele que havia marcado o segundo gol. Agora a Chapecoense vai fazendo 3-2 em cima do Grêmio aí, ó. É aquilo que eu falei, a defesa está fazendo água ou está faltando alguém na frente da defesa. Não sei direito onde é que está o furo da bala. Isso aí nem os meus amigos Luiz Miguel e Geraldo Damiani são capazes de explicar o que está acontecendo no time dele. Mas tu fizesse essa referência, Darcy, em relação à Chapecoense. E a Chapecoense é daqueles times que toca, que se diz no futebol, meio toca, assim, com a dupla Grenal também. Isso aí, e sempre que vem aqui... Bom, lá o Internacional tomou 5 da Chapecoense lá na época com o Abel. Mas agora perdeu. O Grêmio meteu 5 lá também. Perdeu 2-0 também. A toca só existe quando está mal. Quando está bem, a toca não existe. Pois é. O Grêmio não faz um bom Campeonato Brasileiro, não consegue se ajustar no Campeonato Brasileiro. É que eu não vou repetir o Muricy, como é que é? Futebol é... Como é que é? Futebol é... Não, bola pune. Bola pune. Bola pune, mas é que chega no momento, você começa a desfazer tanto, que chega numa hora que falta a condição de recuperação para tornar o assunto sério. Já ninguém mais acredita naquilo que você está dizendo sobre alguma coisa. E aí começam a surgir os problemas. Então o Grêmio hoje vive essa situação, não só o Grêmio, o Cruzeiro vive essa situação difícil no Campeonato Brasileiro por conta... Você pode desleixar, você pode jogar como equipe, agora com uma equipe reserva, não, e Darcy, você contagia todo mundo. E mesmo que o Grêmio vire esse jogo, né, já pode virar, nós estamos aí com 16, 17, 18, nem 20, 18, 15 minutos, nem 20 minutos do segundo tempo. Não pode tomar 3 gols para a Chapecoense, é isso. Não pode tomar 3 gols da Chapecoense dentro de casa da Arena. Pode, tomou 5 do Fluminense, que é uma naba. Mas aquilo foi um jogo atípico. Também esse ano, então esse não, é da Chapecoense que não se justifica. Alguma coisa errada está acontecendo com a defesa. Ou é aquele dia que nada dá certo. Mas falando em Fluminense, preguiça. Muito seguido. Mas falando em Fluminense, a gente tem aí os lances, né, do jogo de sábado, onde o Fluminense, venceu o Internacional por 2-1 e a grande crítica, olha aí, bola na trave, Internacional, e a grande crítica, né, o Odair, que a gente sempre elogia e sempre diz, o momento internacional tem muito a ver com o Odair, mas a especulação mais uma vez, ou seja, levou o D'Alessandro, aí deixou o D'Alessandro no banco, e aí depois que o jogo que o Inter estava perdendo por 1-0, aí ele botou o D'Alessandro, tipo, vai lá e vai resolver. Quer dizer, não dá para entender por que o D'Alessandro só não vai jogar quarta-feira, porque está punido pela expulsão na partida contra o Palmeiras, né? Olha lá. E aí não joga. Na outra quarta não tem jogo. Não tem jogo porque é jogo do Grêmio. Tá? O que acontece? Ele deve jogar, o Internacional deve jogar como time titular, na semana que vem, no próximo domingo, aí esse é o primeiro gol. Cabeceou sozinho, né? No meio da zaga. Se tivesse o D'Alessandro ali, então, essa bola não teria entrado. Não, eu não digo isso, né, Darcy? Eu digo, tu não pode abrir... Não, o D'Alessandro, depois que entrou no segundo tempo, o passe do gol do Denilson foi dele, ele deu um chute fora da área, quer dizer... Ele mudou, porque o Internacional foi até melhor que o Fluminense no primeiro tempo, quer dizer, poderia ter sido melhor ainda com o D'Alessandro. Os juvenis do Internacional são melhores que os titulares do Fluminense. O time do Fluminense é muito ruim. Se estabeleceu... Não, velho, o que o Internacional fez, no meu raciocínio, o que tinha que fazer. Botar outros jogadores para jogar, para saber como é que estão, vai saber quem é que realmente... Quem é que vai substituir o D'Alessandro no jogo contra o Cruzeiro? Só pode ser o Nonato, é o jogador mais indicado para isso, né, Darcy? Mas o Nonato jogou, ele botou o José Gabriel. O José Gabriel. Se tu vai usar o D'Alessandro,
um período do jogo, e depois que mas por que não saiu jogando com o D'Alessandro? Depois sacava o D'Alessandro, então, se era para jogar pouco tempo, ou um tempo, ou sei lá, um meio tempo, então sai jogando com ele e depois retira e bota o menino, então. Aí agora você diz assim, não, bota o D'Alessandro depois que o time está cansado, o adversário já está cansado, vai exigir menos dele. Você pode fazer vários raciocínios em cima disso. Vários. Não, mas tudo bem, Daci. Pela campanha do Internacional, eu continuo entendendo que o Odair fez certo. Não, perfeito. Eu não estou me referindo ao planejamento, tá certo? Se é para jogar, mas aí o jogador viaja para ficar no banco de reserva. Para entrar quando estiver perdendo, até as coisas são pontuais. Utiliza a capacidade dele no início do jogo e depois conforme tu tira. Mas o treinador entendeu que é melhor utilizar depois. Mas me dá eu que tenho, olha, e eu elogiei, sempre fiz referência ao Odair, mas isso não me impede de criticar quando ele erra. Nem o Renato. Claro, não me impede. Acho que ele errou. Errou no jogo contra o Vasco, que depois tinha uma parada pela Copa América, não escalar, e errou de novo no sábado, não colocar o D'Alessandro no início da partida. Agora a torcida do Internacional vai me desculpar, e eu sei que vou levar uma porrada de tudo quanto é lado, vou levar, mas eu vou dizer, o Odair é meio treinador. Tá louco. Aí tu já quer fazer média. Deixa eu dar meu ponto de vista. Mas não posso terminar meu ponto de vista. Mas é possível terminar. Ele é meio treinador e eu vou explicar por quê, com estatística. O Internacional faz 1 ano que não ganha jogo fora. O treinador é Odair. E vou dizer outra coisa, é um time que ganha no Beira-Rio e não ganha fora. Por isso a minha definição. É meio treinador. Ele é medroso, rapaz. Ele é medroso fora de casa. Tu tem razão. É covarde. Tu tem razão. Tu tem razão. Até uma Libertadores ele ganhou. Tá Campeonato Brasileiro. Tá bom, Campeonato Brasileiro. E eu vou dizer outra coisa, que estou dizendo com bastante antecedência e não é a mãe de Ná. Eu tenho dúvidas que Grêmio e Inter cheguem entre os 4 no Campeonato Brasileiro. Vão lutar e olhe lá para chegar entre os 6. Olhe lá, hein? Mas daí tu vai fazer a ressalva que você vai conquistar um título na Copa do Brasil na Libertadores. Mas só um minutinho, tem essa questão, essa discussão macro, se o Odair deve ou não botar os jogadores titulares, em que circunstâncias, mas tem as coisas pontuais. Eu não lembro o nome do menino que fez o gol contra ali. Nathaniel, aquele lateral esquerdo? É o lateral esquerdo. Nathaniel. Naquele posicionamento do Nathaniel, ou ele dá o bote no cara que está entrando pelo lado, meio lado dele, ou ele abre e que o zagueiro faça. Então tem coisas que são pontuais. É um gol, é jovem, vai aprender posicionamento, mas foi um erro, foi um erro individual. Ninguém está discutindo planejamento. Então já não sei, seria 1-0, daí seria mais fácil do Inter virar. Ninguém está discutindo planejamento. Todos os clubes que disputam Copa do Brasil e Libertadores estão fazendo isso. É que senão a gente tira, Cadu, a responsabilidade dos jogadores. Mas não está se criticando o planejamento. O planejamento é esse. De repente lá, conforme o andar da carruagem, daqui a pouco vão ter que botar titular. Como o Internacional, como o Grêmio está jogando com o titular hoje. O Grêmio está jogando com o titular hoje. Por quê? Porque não vai ter jogo no meio da semana. O Internacional, no final de semana que vem, contra o Corinthians, vai botar time titular porque não tem jogo no meio da semana. Mas vai ganhar, porque está jogando com os titulares. Não, pois é. Também não tem garantia. Se o titular não entrar dormindo... Olha aqui, ó. Se entrar acordado... Olha aqui, ó. Eu não sei se eu já disse essa frase, ou várias vezes eu já disse. Para mim, o Internacional ressuscita mortos. Ressuscita. Joga com os times que... Garbaschi, não faz tipo, Garbaschi. Isso aí é um ditado que diz o Nacional há 500 anos, que eu disse, olha aqui, que eu disse. Então o Internacional ressuscita mortos. Para com isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Cruzeiro está quase morto, porque o Cruzeiro está lá embaixo, tá entre os 4 lanternas do campeonato. Então o Internacional, lá fora contra o Cruzeiro, é capaz de ressuscitar. Por quê? Porque ele é covarde. A não ser que vai mudar a maneira de jogar. Mas vamos falar nisso, vai mudar sim, vai mudar. O Internacional não vai ser um time que vai ser agressivo, vai ter uma postura diferente. Agora, primeiro, se fala em ressuscitar morto, sempre quando joga do time pequeno. O Cruzeiro não é time pequeno. O Cruzeiro é da grandeza do Internacional. O Fluminense é pequeno hoje. O Fluminense hoje é um timinho. E na Copa do Brasil... A Chapecoense é um time... Sabe quantas partidas, com exceção de hoje, a Chapecoense ganhou até agora no Campeonato Brasileiro? 2. O Campeonato Brasileiro é uma coisa, a Copa do Brasil é outra. Agora eu vou te dar um argumento... Então é outro, o Cruzeiro é capaz de... Eu vou te dar um argumento destruidor para o Odair. Eu vou te ajudar, hein? Vou te dar uma luz, hein?
sabe que eu sou generoso. Sim, e muito. Lá vem pegar ratão, hein? O Odair é apontado como um bom treinador, coisa e tal, mas nunca ganhou nada. Tá? Quantos anos ele está no Internacional? 2? 1 ano e meio. Um ano e meio. Nunca ganhou nada. E ele é bom, ele é isso aqui, não ganhou nada. Não, teve um título, botou na primeira divisão. Não, mas ele não foi campeão. Ele Hein? não O foi, trabalho mas quem não estava foi- fazendo era o Guto, depois ele ficou para Não duas foi, vezes. não foi campeão. campeão. Ele Não está foi tironizando. campeão. Não foi Ele campeão. está Até na tironizando. segunda divisão. É não que é ganhou. muito Ele tá fácil, tiranizando. é Tá. muito fácil tu fazer análise assim. Agora, tem que fazer análise no contexto, na história. O Internacional saiu da segunda divisão faz 2 anos, jogando contra uns mortos lá, que não conseguiu ser campeão. Tá. Com uma diretoria que arrasou com o E clube. vai, nem vou falar essa parte, e está reconstruindo o seu Foi um caminho. aproveitamento desse rapaz na frente do Internacional em todas as competições, 70%. Mas sabe que nos últimos 12 meses o Internacional não ganhou fora? Sabem disso? É, mas, É Mas estatística. é que o Internacional antes não ganhava fora nem em casa. Mas agora tu ganha tem em que casa, fazer né? esse raciocínio. É estatística. O raciocínio da lógica é esse aí. A minha Tu não ganha- tradução é que o treinador é covarde. Não, mas isso- Fora de casa ele é covarde. Aí, não. Aí não adianta tu dizer essas palavras e botar e fazer não- aí tipo, tu fazer tem que fazer- tipo. Não tô Tu tem fazendo. que ver as condições dos Não, jogadores. Tipo, é meu pensamento. Ele não tem coragem de arriscar ir para cima fora. Porque ele- Eu entendo, é outro time. Eu entendo e compreendo e acho, porra, quem sou eu para achar que tu tem ou não tem que falar. Te entendo perfeitamente. Só que o time do Internacional não oferece a condição Claro, para claro. fazer o que tu quer. Se não tu- tem condição de fazer o que tu quer. Tu olha para os laterais, o Internacional está procurando lateral até agora. Sim, mas por que faz grandes partidas no Beira-Rio? Mas em casa todos fazem, Ah. todos. Chapecoense fazem. Só o Avaí não. É o Avaí, o CSA aqui em Não, casa. eu acho Tu que tem é que mais- passar a eu acho que é analisar. postura. É postura Não, do não, time. tu tem que. Mas a postura que teve com o River fora de casa. é. Tu tem que passar a Não, analisar. Campeonato Brasileiro, Não, vamos deixar mas como ele tá jogando com o time reserva? Tu tem que analisar. O ano passado O que era um time de interessa hoje é transição. a Libertadores e a Copa O do Inter- Brasil. Foi um time de transição, o Pode Internacional disputou título e chegou em terceiro lugar o ano passado com o Odair. O Ah, Campeonato Brasileiro só vale para o Santos. Mas ninguém vai me tirar da minha cabeça que o Internacional é covarde fora. isso Ele é- recua e joga com medo em vez de se impor perante o Mas adversário. impor se tu não tem condições. Tu pode analisar a partir de agora que o Internacional está se tornando um time sólido, confiável. Né? É que em futebol, para tu fazer algumas coisas, tu tem que combinar com o adversário. Quando tu não combina, tu não consegue. Aí fica difícil. Eu não sei se é totalmente confiável e não sei também se o planejamento do Internacional tem planejamento. Tu mesmo falasse aqui que este era um jogo que ele não vai jogar o próximo compromisso para o D'Alessandro. O D'Alessandro saiu de Porto Alegre e foi com a delegação e ficou no banco. O que ele foi fazer lá? Isso foi um erro. Isso Então foi por que não ficou fazendo preparo isso foi físico um em Porto erro. Alegre? Isso foi um erro. Ah, Agora, que quanto isso? ao planejamento, se um time que está aí quase tomando uma semifinal de... Vai ser o quase. Tá bom, mas aí... Né? Então... Desse jeito vai ser o quase. Eu quero ver ele ganhar fora de casa. Entendeu? Eu vou modificar um pouco o meu ponto de vista se ele for corajoso e for para cima Mas do morto. para que eu te vou ser dizer. corajoso, tem que ter coisa. O Internacional já deu uma posição aí em relação ao Edenilson, que o Internacional vai ter uma postura, o próprio Rodrigo Caetano não vai ter uma pode postura. ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil sem ganhar Sem ganhar de ninguém. Sem ganhar de ninguém. Não precisa ganhar. Não precisa ganhar. Empata todos os jogos. Empata e ganha nos pênaltis. Não precisa Tem ganhar. graça, futebol. Não, mas não é questão de graça. tá na Nós pena da estamos graça. falando- Aí, a graça é uma O outra Grêmio uma visão. vez tocou 5-0 no Palmeiras e perdeu de 5-1 fora e ganhou aquela competição. Mas vamos ver o que o Odair falou em relação a essa derrota aí, as explicações dele para o jogo de Fluminense no sábado passado. Não, a gente tem muitos desafios, né? Nós estamos em 3 competições e a cada partida que passa, a cada 3 dias que passa, porque são jogos de 3 em 3 dias e jogos de altíssima exigência, nós estamos trabalhando para recuperar os jogadores, colocar em campo a equipe mais forte em todos os sentidos para que a gente possa se manter passando das competições que são mata-matas, passando de fase, e do Campeonato Brasileiro para que a gente se mantenha na parte de cima da tabela. Isso não é uma situação fácil. Não é fácil manter nível psicológico, nível mental, tático, técnico.
foi uma resposta para ti. Ó. Não é fácil, ainda mais... Não, para ti é fácil. Não é. Para ti é fácil. Imagina tu num vestiário, chega lá, bota aqui, que beleza. Não é fácil. Para mim está comprovado que é um treinador medroso fora de casa. Ponto. É o meu ponto de vista. Em casa não ele é vou corajoso? mudar. Não, fora de casa. Em casa ele é corajoso? E fora não é. É bacana. É covarde. É medroso. Entendeu? Então, no meu ponto de vista, ele é 50%. 50% em casa e nada fora de casa. Gosta de criar o tipo, né? Não. Mas vamos lá, o Bruno também falou sobre essa derrota internacional, jogo com o Fluminense no sábado. Lógico que a gente sabe das dificuldades, que é o primeiro jogo lá, e a gente vem estudando também. Acho que as duas equipes se conhecem muito, não só de jogar contra, mas sim de estudo, do elenco, né, do Cruzeiro, que já vem há um bom tempo jogando junto. O negócio é fazer um bom jogo lá. Lógico que também eles estão muito preocupados com a nossa equipe e acredito que a gente possa fazer um bom resultado fora de casa. Tá, então o Bruno falando, na realidade, sobre o jogo da próxima quarta-feira, né, com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Na Arena, o Grêmio acaba de empatar o jogo, 3-3, gol do Tardelli. Eu tinha dito. Tardelli, o Grêmio Tardelli não ia entrar, agora o Tardelli voltou a ser o jogador, né, extraordinário, que nem foi contra contra o Libertad na vitória aqui de 2-0 pela Libertadores também. Mas o Internacional até treinou, né? Já treinou, teve jogo no sábado, já treinou ontem, a gente tem as imagens do treino do Internacional, que tem como exatamente aí essa questão do substituto do Esse jogo contra o Cruzeiro é um jogo muito difícil, cara. Sim. Muito difícil. Eu quero dizer que eu prefiro sempre enfrentar um leão ferido. No caso, vai brigar com um leão, tu briga com um leão com uma pata, sem uma pata é mais fácil tu brigar com um leão com as patas. Né? Bom, olha aí o treinamento internacional lá no Rio de Janeiro. Lá. Agora, a Cruzeiro é leão ferido. A pressão que os caras estão envolvidos, aí vai depender da vergonha dos caras, do brilho dos jogadores, para complicarem o jogo contra o Internacional. Claro. Porque o Cruzeiro não é um time morto. O Cruzeiro acabou de fazer 3 no Atlético. Nessa mesma Copa do Brasil. E é outra competição, né, Darcy? Ontem perdeu para o Atlético, e é clássico, né? O Atlético Mineiro, isso aí dá uma repercussão. O Cruzeiro não ganha 7 jogos. Não, já fez 3 e perdeu para o Atlético por 2-0 e agora perdeu de novo por 2-0. Mas fez 3. O que significa que ele pode fazer 3. Tu não pode afastar completamente, porque isso é uma coisa, quando tu vê assim, é uma coisa de grupo de atleta, de desempenho de jogador. Isso aí é de mudança anímica dos jogadores dentro de campo. Mas aquele problema fora de campo, da direção, problemas policiais e tudo, isso aí também deve estar descendo para o vestiário. Claro que desce. E muito deve estar descendo. Por isso que eu digo, o Cruzeiro pode complicar pelos atletas que tem. A gente não conhece, não convive com eles. Mas, por exemplo, tem um jogador como o zagueiro, aquele, o Dedé, é um cara de uma garra, se ele conseguir trazer os seus demais companheiros para o mesmo sentimento, eu acredito que vai. O Léo também é. O Léo é um jogador com essa característica. O Henrique, centro-médio, também é. Então, se tiver 2 ou 3 jogadores que puxem para cima, não para baixo, para cima, aí já pode ficar. Não, é jogo aberto, é um jogo aberto. É um jogo que não é porque vem aí está em zona de rebaixamento o Campeonato Brasileiro. Mas o Internacional tem que incomodar o Cruzeiro desde o início, ou seja, quando tiver o início do jogo e a bola estiver rolando, o Internacional tem que dar sufoco no Cruzeiro lá em cima. Como é bacana tu dizer, vai lá e dá sufoco. Vai lá e dá sufoco. Sufocar, tem que marcar a pressão que os caras vão. Vai lá e dá sufoco. Os caras dão sufoco. Mas é que nem o Darcy. Faz assim, é que nem o Darcy. Avisa o Cruzeiro. Tá? Eu vou dar sufoco, tá? Então vocês fiquem aí porque eu vou dar sufoco, tá? Avisa, que nem o Darcy. É só avisa o adversário. Se apertar o Cruzeiro, toma gol. O Cruzeiro tem atacante. O Pedro Rocha é um atacante muito veloz. Esse é o jogo que o Cruzeiro quer. Então vai chamar o Cruzeiro? Não vai atacar? Não vai chamar. Não vai chamar. Vai jogar natural. Joga natural, passa, troca, vai para cima, aperta quando for possível. Porque futebol, os caras quando vão para um jogo, eles se estudam. Tu vai dizer assim, Palmeiras e Corinthians ontem. Um jogo ruim, feio.
Mas os caras se estudaram muito antes do jogo. Não, e até tu não viu no intervalo ali, o Filipão passou, a mecânica do jogo passou pro goleiro. Os caras se estudam antes do jogo. Hoje é assim, se movimentar aqui. Teve um jogo aqui em Porto Alegre, que nem me lembro contra quem foi, que alguém fez 2 alterações, o Odair foi lá e já fez as 2 aqui, porque ele sabia como é que ia jogar o adversário com aquelas 2 alterações feitas. Mas eu acho, Darcy, que num time perturbado, quanto mais o Internacional fizer pressão, pode fazer os caras entrar no erro. Mas a pressão não é assim que define, isso aí tu pode ter uma proposta de jogo, Garbassi, na medida que a bola rola, as coisas podem se modificar. O Corinthians joga em casa no contra-ataque, agora dando o adversário... Eu acho que emocionalmente tu desmancha um time com esse teu pensamento se o time é ruim. Agora, se o time tem valores individuais, é mais difícil de tu desmanchar o time. É briga de cachorro grande, velho. É briga de cachorro grande. Olha aqui, o Internacional, inclusive, a Conmebol aí, olha, abriu um processo disciplinar para cima do Flamengo, que pode, inclusive, perder o mando de jogo primeiro. O mando de campo, evidente, o jogo do dia 20, né? Com o Internacional no Maracanã, em função aí dos sinalizadores que foram utilizados na partida contra o Emelec, no último jogo no Maracanã. Qual é o campo do Flamengo? É o Maracanã? Maracanã. E aí jogaria no campo do Botafogo? Não, perde o mando de campo, sai do Rio de Janeiro. Vai jogar noutra cidade. Sai do Rio de Janeiro. Só que, pro Flamengo, tanto faz, né? O Flamengo, qualquer lugar do Brasil que jogar, vai ser... uma distância são 100... mínima e máxima... Então, ele vai topar jogar no Mané Garrincha. Não, mas primeiro vai se confirmar, né, Garbassi? Apenas isso aí foi aberto um processo, não significa que vá se confirmar. Se bem que a Sul-Americana é o seguinte, é decisão administrativa. É administrativa. Eles já tomaram a decisão. Quando eles comunicaram, eles já têm a decisão tomada. Eles só dependem da realização da reunião. Não adianta tu ir para lá, porque nós vamos levar filme, vamos levar não sei o quê. Não tem julgamento, Vai ficar esperando na porta de entrada. Quando mandarem entrar é porque já foram comunicados. Aqui em Porto Alegre, ou lá no Rio, no caso, já receberam a decisão. O que você não pode esperar é ficar na dúvida em relação à escolha do seu banco. É o banco certo, é o Banco do Rio Grande, é o Banco dos Gaúchos, é o Banco do Rio Grande, é o Banrisul, aquele banco que lhe proporciona diversos produtos. Um desses está na tela para você, que é o Banrisul Saque Digital. Você, inclusive, que já é cliente do Banrisul, não baixou o aplicativo, baixe porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique Simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Você está pensando em pintar sua casa, em reformar, em construir, tudo isso aí, então você encontra tudo que você precisar. Onde? Na Ferragem Lampião. Para você ter uma ideia, só em tonalidades distintas, você tem mais de 2.200 tonalidades distintas aí para você pintar a sua casa. Também uma grande variedade aí de lâmpadas, refletores, luminárias LED, tudo que você possa imaginar, né? Tem televendas, tem teleentrega. Os telefones estão aí na tela para você, 51, código de área 3340-0899. E o WhatsApp também, 51, código de área 991-80-0162. Olha, fica na rua Alberto Silva... 85, quase esquina ali com a Assis Brasil, atendimento personalizado, toda a equipe lá do Gilberto, João Carlos à sua disposição, estacionamento também na porta, não é que estacionamento tem que deixar longe o carro, tem que caminhar, então é tudo facilitado lá na Ferragem Lampião. A qualidade das tintas lá são tão boas que você pode pintar até os cabelos lá, você chega lá, pede tinta para cabelo, também, vem lá e te dá também. Bom, a frase e o slogan da Ferragem Lampião diz tudo, né? Não ande em vão, vá direto ao Lampião. Por quê? Porque lá você encontra tudo que precisar, que você imagina, que não imagina. Vai numa outra, de repente qual o risco de não encontrar? Na Ferragem Lampião você tem a certeza que encontra tudo. Afinal, são mais de 30 anos no mercado, já diz muito bem o que é a Ferragem Lampião. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois vendo aí os gols, né, do empate do São José com o Paysandu e a vitória do Juventude lá no Acre contra o Atlético. E os dois, olha, mesma pontuação. O Juventude é o líder do Grupo B pelos critérios. E o Ipiranga, que venceu também em volta, está no G4. Os 3 gaúchos estão no G4 do seu grupo. Já voltamos. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, com o animadíssimo Darcy Filho, polêmico reverente Ângelo Garbassi e o teacher, o professor Fábio Berto. Você nos assiste nos canais 24 e 524 da NET, mas para as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul. Para o mundo, aí vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no nosso Twitter, no site, no YouTube, no Face. É só você colocar RDC
TV digital que você tem aí acesso. Vamos para o mundo, você nos assiste em qualquer lugar do mundo, somos uma emissora multiplataforma. Também no Face você aí manda sua mensagem, faz o programa conosco, compartilha também, né, para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV. Um aninho no ar, né, uma emissora genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do nosso estado, com produção totalmente local. Nossos 2 toques para a ciência, estética e saúde, o Garbaschi aí, todos nós somos preocupados com a saúde, mas tu também é preocupado com a saúde e com a beleza. Então lá, é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, especializado em diversos procedimentos faciais, corporais. Tem a LPF, que é a técnica da barriga negativa, que é questão de saúde também, aquela barriguinha saliente, pneuzinhos do lado, né? Tem aí nutrição estética e esportiva e a micropigmentação capilar para você acabar aí, né, amenizar a sua calvície. 2 telefones aí à disposição, né, o 51, código de área 4066-1909 e o WhatsApp também para informações, 51, código de área 997-67-1909. Mais informações e todas que você quiser imaginar e precisar, você tem nas redes sociais da ciência, no Instagram, no Facebook, é só você acessar e lá você acompanha todos os procedimentos que a ciência, estética e saúde pode lhe oferecer. Dá um close no Garbaschi, que não vai tomar essa pose. Assim. Câmera close. É o Zé Bonitinho. Só, o Garbaschi é um homem preocupado com a manutenção da beleza. Cadu, esse é o diferencial. Esse é o diferencial. Sim. Certo? E aí, tô certo? Não, é o que eu estou te dizendo. É preocupado com a manutenção. Olha lá. Agora... Câmera close. Olha lá o câmera close. Olha lá o câmera close. Olha lá. Se assim eu já agrado, agora imagina se arruma, vai ter lista de espera. Agrada quem, o cara pálido? Nossos 2 toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da ciência financeira e previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José. São José aí que está dividido a liderança, perde nos critérios para o Juventude, um empate em 2-2, em 1-1, né? No último sábado no Passo da Areia, o Juventude vitória de 2-0 lá no Acre, e a gente está vendo, e o Ipiranga também venceu o Volta Redonda. Aí, ó, o São José abriu o placar, aí, esse belo gol aí no primeiro tempo, né? E dava a intenção de que chegaria aí, inclusive, a vitória, né? E manteria. Mas depois teve um pênalti, e aí, ó, esse é um pênalti já no início do segundo tempo, e aí, ó, pênalti. E depois o São José também teve um pênalti claro a favor, aí não tem VAR, né, não teve VAR, o São José foi prejudicado. Mas se manteve entre os 4 aí, o mesmo posicionamento, a mesma pontuação, 24 pontos em relação ao Juventude, essa vitória aí do Juventude, que fez com que o Juventude voltasse à liderança, quer dizer... Grande campanha do São José, agora tem 2 jogos fora, né? Tem 2 jogos fora e depois o último jogo no Passo da Areia. Então, ou seja, muito embolado também essa... O Juventude tem 2 jogos em casa, pega o Ipiranga, um dos adversários. Um jogo direto, né? Joga contra o Volta Redonda fora. E tá, a gente está vendo mais uma vez, na sequência a gente vai acompanhar. E com Boa Esporte em casa. Está aí, ó, mais uma vez. E a gente tem os gols também da vitória do Juventude, viu, Fábio Berto? Sigam o líder, né? É o líder, né? Com a mesma pontuação do São José, né? Com a mesma pontuação do São José, 24 pontos ganhos. E tá aí, uma grande... O Juventude calcula 30 pontos, Cadu, aí a vitória sobre o Atlético Acreano, já rebaixado praticamente, né? O Juventude acredita que com 2 vitórias em casa, nos 3 jogos que faltam, com 6 pontos, ele consegue ficar entre os 2 primeiros colocados. É muito provável. O que é importante para a sequência, para os mata-matas, né? Em que aí tem a segunda partida para decidir em casa. E depois, sim, a gente tem essa fase de grupo, né? E aí depois, classificando... São 4 do grupo A e lá o Sampaio Correia, depois da saída do Juninho Camargo, tu vê só, deu uma engrenada, embora o Juninho certamente tenha feito um bom trabalho de base lá. E o Náutico, né? Quem diria o Náutico e Santa Cruz, ambos na Série C, enquanto o Sport Pena na Série A também. Mas aí são os 4 do grupo A, os 4 do grupo B, cruzamento olímpico, e aí apenas 2 fases de mata-mata já consegue ascender para a Série B. E grande vitória também do Ipiranga de Erechim, 2-0 em cima do Volta Redonda, que ela era o líder do grupo, né? E agora caiu para a terceira. Então a classificação do grupo B está da seguinte maneira: Juventude é o líder com 24 pontos ganhos, São José também com 24, aí o Juventude fica na liderança pelos critérios, o Volta Redonda com 23 e o Ipiranga com 22, olha ali, ó, é tudo embolado, meu amigo. Então, uma vitória, uma derrota muda toda a situação.
Agora, pela Série B, a gente torce, evidentemente, para que os 3, né, passem aí para a fase. Que maravilha que a gente pudesse aí ter os 3 gaúchos na Série B, já que o Juventude, falando em Série B, o Juventude, o Ipiranga e o São José na Série B, e se juntar aí ao Brasil de Pelotas, que o Brasil de Pelotas, viu, Corcundinha? Que Corcundinha tá ali, ó, tá ali, o Corcundinha ali, ó, ali, ó. É o peso da carteira. Cresceu na parada. Brasil de Pelotas. Brasil de Pelotas venceu o Vitória. Tu vê o Vitória, que foi time puro. E caiu o Osmar Loss. Caiu o Osmar Loss. Ele fez 12 pontos em 15 jogos. Já foi treinador do Corinthians, né? Já foi treinador do Corinthians, já foi treinador do Juventude, derrubou o Juventude para a Série D. Não, o Internacional também, das foi categorias técnico de base Internacional. do Internacional. Fez um bom trabalho até certo ponto no Guarani no ano passado, mas depois também... No Guarani, eu torço muito pelo Osmar Loss, que é um homem íntegro. Isso aí faz parte dessa nova geração de treinadores. Então, e o companheiro dele é o Marcelo Rospidi, um outro cara do bem. É verdade. Sabe? Então, como é o Márcio Vitória lá no Brasil de Pelotas, é um cara do bem, preparador. Eu torço para essas pessoas. Assim. Falando em técnico, essa foi a primeira vitória. E venceu em casa, né? Porque o Brasil sempre... partida encerrada. Grêmio 3, Chapecoense 3-0. Ponto desperdiçado. Esse empate, nada bom aí. Com um time titular, o Grêmio não conseguiu vencer a Chapecoense em casa. Mas para a gente encerrar o programa, então, primeira vitória sobre o comando do Bolívar, né, que é o técnico do Brasil. O Brasil que não consegue, o Brasil é o contrário, o Brasil vence fora e não consegue vencer em casa. Mas essa era uma vitória fundamental. E o Vitória, vejam só, está sujeito a cair, inclusive, para a Série C, está em zona de rebaixamento. Né? O Campeonato do Brasil de Pelotas se manter na Série B. Não tenha dúvida, não tenha Ficar na Série B. Dúvida. Ponto final. O Edu Pesce faz um bom trabalho. O homem do Márcio, grande trabalho, sim. Né? Bom, como sempre saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante Churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que terça, quarta e quinta e aos domingos tem as promoções do Barranquinho, né? Então você escolhe, é o Complexo do Barranco, sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Moto. 2 endereços à sua disposição, Avenida Ipiranga 8113 e a mais recente revenda espetacular na Avenida Ceará 370. Agora você vai para uma balada, não quer saber de blitz, vai para um cinema, para um teatro, vai para um futebol, para onde você for, não quer saber de estacionamento, então é Teletax aí, ó, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição. Importante, fundamental, segurança quem lhe leva e quem lhe traz. Na sequência, vem o Cruzando as Conversas, sempre com a sua apresentação do Guilherme Macalossi, sempre com assuntos extremamente relevantes. Aí depois, na sequência, vem Joias na TV, com Rossana Rocha, né? Eu sempre digo, olha, não tem dia, não tem data, não tem nada para você dar uma joia de presente para sua esposa, para sua filha, para a namorada, para a mãe, né? Então, acompanhe aí na virada, meia-noite, Joias na TV, com Rossana Rocha. Depois... Na madrugada também tem aí a reprise do nosso Dois Toques. Quem viu quer ver de novo, quem não viu, né, pode ver, quem viu pela metade pode ver na íntegra, aí, então tem toda a programação aí, na madrugada também da nossa RDC TV. Bom, nós voltamos amanhã às 21 horas, repercutindo aí esse empate do Grêmio, né, até surpreendente, com a Chapecoense na Arena, jogando em casa como titular, e já projetando também, mais ainda o jogo no Internacional na quarta-feira com o Cruzeiro lá em Belo Horizonte. Todos vocês, um grande final de noite. Tchau, tchau. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.